Vamos lá, dentro do tempo que nós temos aqui, eu quero compartilhar algo com vocês. O pastor José falou de um assunto, e eu penso que nós temos que olhar para... É por aí, nós temos que olhar por aí. Os métodos, eles têm o seu lugar. Eles têm o seu lugar. Talvez nos últimos 20, 25 anos no Brasil, nunca se buscou tanto método para crescer a igreja. Talvez nunca se buscou tanto. Nos últimos 20, 25 anos, né, nós pastores sempre fomos atrás de algum lugar, de alguma palavra, de alguma direção que pudesse fazer a minha igreja crescer, que pudesse fazer com que a minha igreja se tornasse uma igreja mais significativa onde ela foi plantada, uma igreja mais relevante. Só que tem um detalhe, queridos: a relevância de uma igreja nunca vai se fundamentar sobre métodos. Os métodos têm o seu valor, mas uma igreja relevante para a sua geração, ela vai se fundamentar pelos valores que ela reproduz todos os dias. São valores de uma igreja que destaca o caráter dessa igreja e a relevância dessa igreja. Uma igreja crescente, ela não vai se tornar assim por conta de um método, porque os métodos, eles têm algumas características muito objetivas, e uma delas é crescer a minha igreja. Deixa eu dizer uma coisa: um método dificilmente vai colocar a igreja no cumprimento do propósito dela. Um método dificilmente vai conseguir colocar uma igreja dentro de um modelo que ela cumpra o propósito dela. E qual é o propósito da igreja? Pregar o evangelho, não é outro propósito. E é um propósito concomitante. O propósito da igreja, a missão da igreja, nós vamos aprender um pouquinho. Eu preciso ter um pouquinho de paciência comigo. Nesses 25 minutos que nós temos, eu vou fechar esse assunto para te entregar algo que seja muito importante para você. O propósito da igreja, quando se fala em cumprir a missão, talvez a dinâmica do cumprimento da missão, nós possamos aprender lá em Atos 1:8. Jesus diz que a missão da igreja é Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. É uma obra concomitante, é uma obra tanto quanto, é uma obra simultânea. É uma obra que acontece em Jerusalém, acontece na Judéia, acontece na Samaria, mas também acontece nos confins da terra. Uma igreja significativa, ela é uma igreja que ela se compromete com essa dinâmica por completo. Por completo. E só tem uma forma de uma igreja se comprometer com essa proposta por completo: quando essa igreja ela se constrói sobre valores. Não são os métodos que vão fazer isso. Os métodos, eles podem me dar uma boa direção para desenvolver um bom grupo de célula, uma boa reunião de discipulado, uma boa reunião de relacionamento. Os métodos têm a sua importância, mas são valores que vão fazer com que uma igreja ela alcance o seu propósito. Então você eu não posso perder o foco disso. São propósitos que levam a igreja para o final bom da sua missão. Talvez se nós olhássemos para a igreja de Atos, pastor José, talvez se nós falássemos que a igreja perfeita seria, né, assumir um erro, né, porque foram feitos de irmãos como nós, né? Mas talvez a igreja de Atos seja o melhor modelo, talvez, de igreja que nós pudéssemos buscar alguns valores para reproduzir aquilo que traria resultado para o cumprimento da nossa missão. A igreja de Atos, a igreja apostólica, que começa com Pentecoste e termina com a morte de João em Éfeso no ano 100, essa igreja, ela alcançou alguns resultados, irmãos, que eu penso que a gente precisa olhar para esses resultados e o porquê que esses resultados aconteceram. Não foram resultados por acaso, não foram resultados que se construiu na força do braço daqueles irmãos. Foram resultados que aconteceram porque tinha uma igreja se movendo debaixo de alguma coisa que realmente tinha valor. Pentecoste, quando ele acaba, Pedro pega o microfone, e os estudiosos dizem que o sermão de Pedro talvez tenha durado no máximo 15 minutos. Os estudiosos dizem que a pregação de Pedro não durou mais que 15 minutos. Quando Pedro termina de falar, um sermão talvez sem estrutura, um sermão talvez com uma homilética que não fosse lá muito razoável, com uma exegese talvez um tanto descuidada, mas só que tinha algo por detrás daquele sermão de Pedro, tinha muita vida de Deus por detrás daquele sermão. A palavra de Deus diz que depois que Pedro para de falar, o coração das pessoas estava apertado, o coração das pessoas. E quando o coração das pessoas então se manifesta dessa forma, eles perguntam: Pedro, o que a gente deve fazer? E Pedro diz: vocês devem se arrepender dos seus pecados, serem batizados em nome de Jesus, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Percebe que existia uma dinâmica na igreja de Atos. 3.000 se converteram. 3.000 se converteram.
Passa algum tempo, Pedro e João então vão para o templo orar, porque tinha uma transição do culto judaico para o culto cristão. Eles eram novos convertidos, então servir o Senhor para eles era no templo. E eles vão entrando no templo, eles se encontram com um homem que desde que nasceu não andava. E aquele homem então pede uma esmola para eles, e Pedro olha, é como se fosse assim: poxa, você está me pedindo algo da terra, você está me pedindo algo desse mundo, eu não tenho nada desse mundo para te oferecer, mas eu tenho algo do céu para te oferecer, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E aquele moço levantou e andou na mesma hora. Aí aquele moço que levantou e andou, ele entra no templo. Eu só quero que você me acompanhe nesse processo. Ele entra no templo. Quando ele entra no templo, adorando a Deus, glorificando a Deus, Pedro e João então entraram atrás. Esse homem volta e todas as pessoas começam a perceber que o que havia acontecido com aquele paralítico, a fonte era Pedro e João. E aí gerou aquela bagunça maluca. Aí os guardas do templo vieram lá, né, deteram, João e Pedro foram detidos, levaram para... Resultado, 5.000 pessoas se converteram. 5.000. Eu não estou dizendo que os métodos não sejam importantes, eles têm o seu lugar, mas eu preciso de valores, porque senão nós não vamos completar essa missão. Por que talvez nós hoje não estamos completando a missão? O pastor Davi falou de alguns números. Existe cerca de 1,7 bilhão de muçulmanos no mundo. Saiu uma pesquisa, pastor José, o ano passado, um pastor muito sério na área de missões, pastor Ronaldo Lidório. Então ele encabeçou uma pesquisa sobre missões, e nessa pesquisa ele diz o seguinte, que existem 15.000 missionários transculturais enviados pelo Brasil. 15.000. Parece um número bonito, mas não é um número bonito. É um número que denuncia a nossa dívida em relação às nações. O Brasil é a segunda maior nação de envio missionário para o mundo. E nós estamos enviando 15.000 missionários transculturais. Existe 1,7 bilhão de muçulmanos no mundo. Se reunirmos hoje toda a força missionária do mundo hoje, em 100 anos, nós não alcançamos o mundo islâmico. Não se alcança o mundo islâmico. Isso me incomoda um pouco, mas por outro lado, isso me deixa muito feliz. Sabe por quê? Porque essa obra, nós não podemos fazer ela mesma. Essa obra só pode ser feita se o Espírito Santo se mover através de nós e nós estivermos completamente comprometidos com a vontade dEle. Mas é um número que nós precisamos olhar para ele e nos preocuparmos com ele. Porque se não tivermos valores de Deus se movendo na nossa vida, nós não vamos cumprir essa missão. E o nosso objetivo é cumprir a missão. E a missão da igreja é só uma missão, não tem outra missão, não tem outros propósitos. A missão da igreja é pregar o evangelho a cada povo, tribo, língua e nação. Só que para completar esse propósito, eu preciso de valores. Eu quero compartilhar com vocês 3 valores que nós precisamos desenvolver, que eu acredito que nós precisamos ter como igreja, porque eu encontro esses valores na igreja apostólica, que são fundamentais para que eu possa me mover. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu não acredito no cumprimento de uma missão que me mate, a não ser que seja um propósito específico, pastor José. Mas eu não preciso morrer por ela. Eu tenho que estar morto para realizá-la. É diferente. Primeira característica, o primeiro valor para uma igreja cumprir esse propósito de pregar o evangelho a cada povo, tribo, língua e nação, precisa ter unção. Sem unção, essa obra não vai acontecer. Tem que ter unção. Só que unção, às vezes a gente não tem muita clareza do que significa unção. No Antigo Testamento usa-se 2 palavras para falar de unção. Uma delas é fundir, isso, é juntar. Uma das palavras que é usada no Antigo Testamento para falar de unção é quando é juntado algo com algo maior, com algo mais poderoso. Quando nós falamos de unção, eu penso que nós temos que olhar para 2 aspectos do que se define unção. Primeiro aspecto, não tem como percebermos unção se não houverem os sinais. Tem que ter sinais. Os sinais têm que acontecer. Os paralíticos precisam ser curados. Os endemoniados precisam ser libertos. Os cativos precisam ser resgatados. Os sinais têm que acontecer. Quando uma igreja governa, os sinais acontecem. Os sinais acontecem. Só que tem um detalhe: os sinais, só o mover dos dons não é suficiente. Nós nos embriagamos muito com os dons, nós nos iludimos muito com os dons. Eu não estou dizendo que dom não seja importante, ele é muito importante, mas tem algo muito mais importante. Eu não posso definir a minha missão como igreja, o meu propósito como igreja, somente pelos dons. Eu não posso procurar mover somente pelos dons, porque os dons, eles vêm rápido, mas eles também vão rápido. Os dons não são para os de dentro, os dons são para os de fora. Os dons não são para nos organizar aqui dentro, os dons são para atender a necessidade dos de fora.
Cada ação manifesta dos dons provoca um constrangimento do perdido. Tem que provocar um constrangimento do perdido. Quando um dom se manifesta, tem um testemunho dizendo: o reino de Deus chegou nesse lugar, alguma coisa precisa acontecer. Então, quando nós falamos de unção, eu não posso definir unção somente na participação dos dons, mas quando nós falamos de dons, eu também preciso entender que é necessário que haja autoridade. Porque dom sem autoridade é algo que pode inclusive provocar escândalo, se torna frágil, insustentável. Então, uma unção, quando tem um encontro de dons com autoridade, isso se torna extraordinário. Agora, como se constrói a autoridade? Se o dom é involuntário, é o céu que me coloca dentro desse ambiente, a autoridade eu posso conquistá-la. E tem dois caminhos para se conquistar a autoridade: vida de oração e leitura das Escrituras, e conhecimento das Escrituras. Não tem como se construir autoridade se a minha vida de oração é só aquele momento da liturgia da minha fé. Às vezes nós queremos construir autoridade espiritual onde a vida de oração, ou o nosso momento de oração. Jesus, em Mateus 6, Jesus ele ensina sobre o valor da oração. Jesus não nos ensina sobre um modelo de vida de oração, porque não era o propósito. Modelo de vida de oração é Tessalonicenses 5,17. Talvez o nosso maior desafio seja tirarmos a nossa vida de oração de momentos litúrgicos da fé e entendermos que a nossa vida de oração, como relacionamento com Deus, ela tem que ser 24 horas por dia. Ela tem que nortear todo o ambiente das minhas decisões. Eu não posso ousar tomar nenhuma decisão sem falar com Ele primeiro. Jesus, o Senhor quer que eu faça isso? Jesus, o Senhor quer que eu pregue essa palavra? Jesus, o Senhor quer que eu compre esse celular? Jesus, o que o Senhor está achando do meu ministério? O Senhor acha que eu estou pastorando a minha igreja de forma coerente? Como é que o Senhor acha? Jesus, fala para mim, como é que o Senhor me vê como marido? Como é que o Senhor me vê como pai? Vida de oração não pode fazer parte do ambiente da liturgia, da nossa espiritualidade, não. Tem que fazer parte todas as horas do nosso dia, nos completar, nos envolver por completo. Então, vida de oração é um estilo de vida, é comportamento e relacionamento. Não se constrói autoridade espiritual sem relacionamento com Ele, sem eu ser influenciado por Ele. Nós vamos ser o resultado do nosso tempo de relacionamento com Deus. Eu vou ser na minha casa, na minha família, nos meus negócios, com os meus irmãos, o resultado do meu tempo de relacionamento com Jesus. Nós trabalhamos muito e nos relacionamos muito pouco. Talvez, pastor José, sejamos a geração que mais fez para Jesus, mas talvez sejamos também a geração que menos se relaciona com Jesus. Nosso trabalho nunca aperfeiçoou o nosso relacionamento com Ele, mas o meu relacionamento com Jesus sempre vai aperfeiçoar aquilo que eu faço para Ele. Eu não posso inverter a dinâmica. Não se constrói autoridade sem vida de oração, não se constrói autoridade sem envolvimento com as Escrituras, sem andar no conselho dessa palavra. Nós somos muito ousados, nós ousamos tomar decisões na nossa vida sem ao menos pensar o que essa palavra diz a respeito das decisões que nós estamos tomando. Eu conheço pastores, eu conheço irmãos nossos que estão se separando. Eu conheço pastores e irmãos nossos que estão abandonando o ministério. Eu conheço pessoas que estão desistindo. E por que elas estão desistindo? Porque elas estão andando no conselho do seu próprio coração. Deixa eu lhes dizer, talvez um grande problema nosso foi ter trazido a palavra de Deus para o nosso devocional. Limitamos a palavra de Deus para o nosso devocional. A palavra de Deus não pode permanecer somente no nosso devocional. Ela tem que governar todos os momentos da nossa vida. Eu tenho que me relacionar com essa palavra. Não é somente 1 hora por dia, não é 2 horas por dia. Essa palavra tem que me direcionar em todas as minhas decisões. Nós limitamos, a oração é o momento litúrgico da nossa espiritualidade. A palavra de Deus é o meu devocional. Acabou o devocional. Não tem. Eu não estou dizendo que devocional está errado, mas tem um lugar mais alto que eu posso trazer essa palavra em relação à minha vida. Então, se unção é um valor que constrói autoridade, que constrói manifestação de sinais para que uma igreja seja relevante, eu preciso levar esse negócio a sério. Eu preciso me modelar dentro desse padrão. É um padrão. A igreja apostólica, ela tinha um padrão, ela tinha um modelo que Jesus falou, não, esse modelo funciona. E funcionou por um bom tempo. Uma segunda característica que define uma igreja relevante é a sua competência. Então, uma igreja relevante, ela tem que ter unção, dons se encontrando com autoridade, mas ela precisa ter competência, ou seja, ela precisa de aprendizado, ela precisa de treinamento, ela precisa de discipulado.
Não tem como a igreja se tornar relevante se ela não tiver discipulado, se ela não tiver orientação, se não tiver alguém apontando a direção para ela, se ela não tiver pastoreio, se ela não tiver envio, paternidade sobre ela. Nós pastores somos muito hábeis para fazermos o que nós queremos, e por isso erramos muito. Por que erramos muito? Porque fazemos o que queremos. Não temos, na verdade, um caminho que fomos colocados nele para trilharmos esse caminho de uma forma mais bem sucedida. Fazemos de forma muito intuitiva, que dá na nossa telha, aonde o nariz aponta é para lá que eu vou. Então uma igreja relevante, ela tem envio, ela tem competência, ela tem discipulado, ela tem ensinamento. Barnabé, quando chega em Antioquia, ele percebe o que Deus estava fazendo ali. Ele vai lá e busca Paulo, traz Paulo para Antioquia. Paulo e Barnabé ficam 1 ano em Antioquia ensinando a igreja. Está lá em Atos 11, 1 ano. Nesse 1 ano, a igreja de Antioquia compreendeu que precisava enviar alguém para os gentios. O Espírito Santo então agora fala com os profetas, fala com os mestres da igreja de Antioquia, gera um testemunho. O texto do versículo 26 de Atos 11 diz que pela primeira vez eles foram conhecidos e chamados de cristãos. E isso é muito importante, porque tudo que a igreja de Jerusalém não conseguiu fazer, a igreja de Antioquia conquistou. A igreja de Jerusalém era conhecida como os do caminho, ou seja, aqueles que estão em um percurso, mas a igreja de Antioquia foi conhecida pela identidade de Cristo neles. 1 ano de ensinamento, 1 ano de treinamento, 1 ano desenvolvendo habilidade. Nesse 1 ano, Paulo e Barnabé são enviados para o porto da Seleucia. Dali pega um barco para a ilha de Chipre, e daí não parou mais. Chegou na minha vida e chegou na sua vida o poder do evangelho. Competência. Se nós não formos discipulados, se não formos pastoreados, se não formos enviados, não vamos chegar muito longe. Você pode até ir muito rápido, mas não vai chegar muito longe. Sozinho você não chega muito longe. Nós temos muita habilidade para andarmos sozinhos, na nossa individualidade. A individualidade não é uma dinâmica das Escrituras. A visão de Deus nunca é sozinho, a visão de Deus sempre é junto. Eclesiastes 4, quem anda junto recebe um salário melhor. É melhor 2 do que 1, porque a paga do salário é melhor. Desenvolvemos com muita habilidade esse costume de ficar sozinho, no isolamento. Deus não criou o homem para viver no isolamento. Deus não criou o homem para agir na individualidade. Deus não criou ninguém para ser independente. Quer marcar um tempo de ruína para a sua vida? Deseja independência. No coração de Deus não existe independência, mas existe interdependência. É um dependendo do outro, é um ajudando o outro, é um apoiando o outro, é um agindo com graça em relação ao outro. Então, competência. Só que nunca vamos desenvolver competência se eu não entender que tudo que eu preciso sempre vai estar na dependência de alguém. Poxa vida, tem tanta coisa boa na vida do Edinho, que pode me ajudar a ser um homem melhor, um pai melhor, um irmão melhor, um pastor melhor. Tanta coisa na vida do bispo Nilson, que pode ser a resposta que eu estou buscando de Deus para uma área da minha vida. Está nele, está com ele. Jesus depositou na vida dele. Então uma igreja relevante, ela precisa de unção, ok, mas ela precisa de competência, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser habilitada. E isso não tem como acontecer sem discipulado. Não tem como ser desenvolvido sem pastoreio. Não tem como, é impossível. Não vamos chegar muito longe. Uma terceira característica para nós concluirmos de uma igreja relevante: ela precisa de unção, ela precisa de competência, mas ela precisa ter caráter. Você conhece pessoas que têm muita competência, muita unção, mas não tem caráter nenhum? Tem que ter caráter. Porque o caráter é quando a minha ação como igreja fala, mesmo que eu não diga nada. O caráter é aquilo que se manifesta através de mim, de você, que alcança as pessoas e convence as pessoas sem ter necessidade do meu discurso. Não é mais a qualidade do meu discurso, não é mais a altura ou o tom da minha voz, não é mais a qualidade do que eu toco e do que eu canto, é a vida que se move em mim. Caráter, característica. Se parece com alguém, está se parecendo cada dia mais com alguém, está se parecendo cada vez mais com o dono da mensagem, com o objetivo do evangelho. Uma igreja relevante,
eu creio, irmãos, é aquela que influencia simplesmente por ela estar em um lugar. É mais do que as promoções que ela faz. Só dela estar, ela já provoca alguma coisa diferente, porque emana dela algo diferente. Jesus falava as mesmas coisas, pastor José, Jesus falava as mesmas coisas que os fariseus, a mesma coisa. Só que quando ele falava, o resultado era outro. E as pessoas diziam, uau, mas ele não fala como aqueles homens falavam. Ele fala como alguém que tem autoridade para falar. Ou seja, tem algo maior por detrás do que ele está falando. Tem algo muito mais poderoso por detrás de cada palavra que ele fala. E cada palavra que ele fala combina, conecta com o que ele é. Uma igreja relevante é uma igreja que se parece com o que ela está dizendo. Ela não é diferente daquilo que está dizendo. Se não houver essa conexão, talvez nós tenhamos muita dificuldade de cumprirmos a missão que nos foi confiada. Precisa de caráter, características. Eu preciso ter modelo. O apóstolo Paulo, irmãos, para nós já irmos para o encerramento, ele ensina sobre dons espirituais. Talvez um dos mais importantes ensinos sobre dons espirituais, um dos mais importantes, seja ali em 1 Coríntios 12. Paulo ali fala sobre dons espirituais. Ali Paulo ensina sobre os 9 dons espirituais. E ele vai ensinando, vai ensinando, vai ensinando. Ele começa o assunto dizendo, olha, quanto aos dons, sejam zelosos, sejam cuidadosos. Ele conclui o assunto dizendo, busque os melhores dons com zelo. Esses dons são distribuídos para um fim proveitoso. Só que quando Paulo ele termina o assunto de 1 Coríntios 12, falando sobre dons, quando ele acaba de falar sobre dons, ele diz o seguinte no versículo 31, olha, é como se fosse assim, eu falei para vocês sobre dons espirituais, a igreja precisa, você precisa, mas eu quero falar agora para vocês de algo que é sobremaneira mais excelente. E ele acaba o capítulo 12 e começa o capítulo 13. Qual é o assunto do capítulo 13? Ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver amor, deixa eu te dizer uma coisa, amor não é dom, amor é atributo, é característica. O Senhor, Ele é santo, Ele é bom e Ele é amor. Só que esse amor não é esse amor de gente que a gente tem um pelo outro. Esse amor, sabe, ô meu querido, ô pastor Géder, como eu... Não. Esse é um amor diferente que Paulo está dizendo ali. É o amor que é a força motriz para cumprirmos a nossa missão. Esse amor que ele fala em 1 Coríntios 13 é a força motriz que leva a igreja a superar todas as suas limitações e cumprir o seu objetivo. É esse amor que gera compaixão, é o amor de Jesus pelo perdido, é o amor do Pai pelo perdido, é o amor do Pai quando olha um homem e uma mulher que foi destituído da graça e da glória dele. E esse amor moveu o coração dele a enviar o único filho que ele tinha, para que o único filho que ele tinha viesse só com passagem de ida, só veio com passagem de ida. Ele arriscou, ele pagou, ele assumiu, ele colocou na mesa, vai lá, só com passagem de ida, porque o meu amor é grande demais, movido pela compaixão. Ninguém consegue fazer essa obra se não for movido por compaixão. E compaixão é padecer com. E compaixão não é observada, compaixão é participativa. A compaixão de Deus por nós não foi só observada, Ele se comprometeu com ela, enviou o seu Filho. Sabe por que eu e você como igreja não somos tão relevantes em relação à missão que nos foi confiada hoje? Porque somos uma igreja que observa e participa muito pouco. Somos uma igreja que por observar, estamos ajudando o que é necessário. Só é comprometido quem participa. Compaixão, ela não nos dá o direito de avaliarmos. Sabe, a obra missionária emociona muita gente. Os vídeos missionários emocionam muitas pessoas. Talvez esse seja o nosso problema. Os desafios do campo missionário tinham que chocar a nossa vida e me constranger dizendo, é eu que tinha que estar lá. Era eu que tinha que estar lá. Eu sou pastor da igreja, eu tinha que me meter nesse negócio aí. Eu tinha que me envolver com isso, com o meu dinheiro, com o meu tempo, com o meu trabalho. Eu tinha que envolver toda a minha igreja, porque é inconcebível um nascido de novo não estar 100% comprometido com a pregação do evangelho. É inconcebível, é impensável. Tem como? Como é que alguém que nasceu de novo não está 100% comprometido com a pregação do evangelho?
mas nos tornamos uma igreja que observa. Aí precisamos de apelos, e os apelos nem sempre nos comovem, porque não nos comove, não nos comprometemos. Não, compaixão não é observada, ela é participativa. Quando Paulo fala de dons, ok, show, extraordinário, mas ele fala, tem algo que vocês precisam aprender, que é amar as pessoas como o céu ama as pessoas. Esse é o caráter de Jesus em relação aos perdidos. O caráter de Jesus é de se compadecer dos perdidos. A gente sabe, já ouviu muito sobre santidade, bondade, fidelidade, e nunca é demais, mas talvez nós precisamos, seja necessário trazer para o nosso caráter compaixão, de olhar para alguém que está do meu lado e eu posso fazer algo por ele. Nos tornamos uma igreja muito rígida no que diz respeito à compaixão. Talvez você vai para os seus cultos todos os dias, bem arrumado, perfumado, senta alguém bem arrumado, com roupa passada e limpa do seu lado, mas quando ele voltar para cá, talvez não tenha nem comida para dar para os filhos dele. Talvez tenha essa pessoa que senta do seu lado, bem arrumada, que é uma pessoa zelosa, senta do teu lado, ela não tem dinheiro para pagar a conta de luz, que amanhã vai ser cortada. Não tem compaixão, não dói mais. Se não dói mais ver o meu irmão, que talvez não tem dinheiro para comprar mistura para o almoço, vai doer o meu coração pelos perdidos, pela África, pela Ásia, pastor Davi. Que loucura é essa? Nunca que vai doer pela Ásia, eu não conheço eles, nunca vi nenhum deles, não sei a história triste deles, mas se a história triste de um meu irmão que está do meu lado não me dói, como é que não vai doer? Nos tornamos uma igreja muito individualista. Compra 4 mil, paga 4 mil no microfone, mas não ajuda com 150 reais para pagar uma conta de luz, está cortada aí. Eu não estou dizendo que está errado comprar um microfone de 4 mil não. Gasta 80 mil, 90 mil, 100 mil para estruturar som e iluminação de uma igreja, mas às vezes para pegar uma cesta básica que custa 70 reais, 80 reais, nem que seja para dizer para ele, olha, fica tranquilo, eu estou junto com você. Não faz, não tem compaixão. Os dons são importantes, vá lá e ore, mas demonstra compaixão, padece com, não só chora não só impõe as mãos não, mete a mão no bolso e se compromete com esse negócio. Pelo amor de Deus, foi boa a oferta, pastor José? Foi uma bênção, mas podia ser melhor. Eu tenho a impressão que às vezes nós não estamos fazendo o que poderíamos fazer. Os números às vezes nos enganam muito, né? Olhar para esse auditório, eu penso que dava para resolver muito problema do campo missionário, porque nós somos pastores, e se eu não me comprometer e me decidir ser uma igreja relevante para a minha geração, baseado em um modelo, que não é um método, mas são valores, talvez lá no final da história a coisa não termine bem. Talvez a coisa não termine bem. 2 palavras, e vou orar para encerrar. Nós temos falado muito, eu tenho ouvido muita gente usar essas 2 palavras, propósito e destino. Destino, eu tenho um destino que eu quero alcançar, Apocalipse 21:7, é esse lugar que eu quero alcançar. Só que tem um detalhe, se eu não tiver uma vida com propósitos hoje, eu nunca vou chegar nesse destino. E uma vida com propósito, eu estar completamente comprometido com a missão que me foi confiada, e fazer ela na sua integridade e na sua integralidade. São 2 aspectos. Aí eu chego bem no final da história. Eu penso que nós temos uma dívida, e essa dívida nós temos que começar a pagar ela, porque naquele grande dia Ele vai sentar conosco, e Ele vai abrir a caderneta dele. E quando Ele abrir a caderneta, Ele vai dizer, eu te dei condições para isso. O que vamos dizer para Ele? Vamos orar, irmãos? Vamos orar? Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Não, irmãos, não vamos aplaudir não, acho que a gente precisa mais é chorar. Vamos, não dá, agora não é hora de aplaudir não. Vamos orar, vamos orar. Eu entendi seu coração, eu entendi, tá bom? Eu entendi seu coração, mas vamos orar. Nós precisamos orar, para que Jesus tenha misericórdia de nós e continue usando a nossa vida. É uma oração de clamar por misericórdia, mas dizendo para Ele, Senhor, não desiste de mim. Eu estou aqui disposto a ir para esse lugar. Tem alguém disposto a ir para esse lugar? Tem alguém disposto a dizer, Senhor, eu estou disposto a ir para esse lugar? Dizer para Ele, Senhor, eu estou disposto. Então, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Se alguém precisa de compaixão hoje, Senhor, sou eu que preciso de compaixão. Compadece-te de mim, porque eu não posso terminar mal essa história, Senhor. Isso.
Comece a orar, comece a clamar ao Senhor. Não podemos ser uma igreja que observa, temos que ser uma igreja que participa, que se compromete. Comece a orar, isso, comece a orar. Oração tem que sair do ambiente da nossa liturgia. Eu não posso orar quando alguém me estimula a orar. Eu tenho que orar porque tem algo aqui dentro de mim dizendo: se você não orar, você vai morrer. Se você não me buscar, você vai ficar pelo meio do caminho. Comece a orar, vamos orar. Vamos orar. Irmãos, tem orações que a gente não pode fazer um pelo outro. Tem atitude que nós não podemos fazer um pelo outro. Tem atitude, tem oração que tem que brotar de dentro de nós. Que o Senhor tem misericórdia da nossa vida. Ele nos deu unção, Ele nos deu autoridade, Ele tem nos dado competência. Ele criou todo o ambiente possível e necessário para que simplesmente sejamos fiéis. Ele deu o Espírito Santo, Ele inspirou a palavra, Ele colocou homens e mulheres ao nosso lado para nos ensinar os melhores valores do céu. E o que nós precisamos fazer? Só dizer sim para Ele. 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 Só dizer sim. Só dizer sim. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor, porque tudo que nós queremos é que as nações da terra te conheçam, Senhor. O que eu quero não é deste mundo. Confins da terra, Senhor. Nada menos que os confins da terra, Senhor. Nada menos do que isso, Senhor. Nada menos do que os confins da terra, Senhor. Nada menos, Senhor, que os confins da terra. Nada menos que as extremidades da terra. Nada menos do que isso, Senhor, é o que nós queremos, Senhor. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Eu quero não é deste. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Eu quero já estar. Ah, Senhor. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Eu quero me parecer com teu filho Jesus. Gera compaixão no meu coração, Senhor. Gera compaixão no nosso coração, Senhor.